Galera, esse final de semana, como eu avisei pra vocês, aconteceu o Empro Classic, o Espanha Pro. Na Open, os Bedros Tabani infelizmente não conseguiu participar, mas a gente teve surpresa. O William Bonac ganhou, como a gente esperava, mas o Edward Cargibo, o cara que eu avisei sobre aqui no canal, quem assiste o canal tá ligado, ficou em segundo lugar superando o Sassirati, que é o outro persa que também é muito bom, mas um pouco mais velho. Cara, esse Edward Cargibo, mesmo que eu já estivesse esperando ele bem, e por isso que eu avisei vocês sobre, ele tava com um físico sensacional. Não seria loucura ele ter ganho do Bona, que a gente vê que principalmente o back double biceps dele era o melhor. De cima a baixo, as costas principalmente em si. O Sass realmente, ele tá com as pernas realmente menores, talvez seja idade, as costas nunca foram o ponto forte dele. Condicionamento que é o ponto forte dele, não estava tão legal. O Bonac, meu, perdeu o latíssimo dorso esquerdo mesmo. Ele tá com dificuldade, inclusive, de abrir o latíssimo dorso direito de frente. Absentais nunca é uma pose legal dele. O Edward Cargibo tava com um controle abdominal muito melhor. Eu acho que faltou um pouco de condicionamento pro Edward Cargibo, mas com esses braços gigantes, com esse peitoral preenchido, ele poderia ter ganho dos dois senhores de idade caso ele estivesse um pouco mais seco. O Bono aqui no Most Muscular, apesar dele não ser o cara mais gigante do mundo, ele sempre vai levar vantagem. O Edward tem braços muito bons, o Sass tem braços bons, mas o Bono aqui, principalmente nesse Most Muscular Crab, ele é muito bacana. Galera, agora falando sobre o 212, eu falei como comentarista com vocês. O Madelman tava nesse show, eu esqueci completamente. Meu, e veio incrível, tá? Ficou em segundo lugar, só atrás do Calderon, achei que ia ganhar vendo o show, porque a linha dele é muito melhor, um físico muito mais agradável e tava bem seco, como a gente pode ver pelos esses detalhes no peito, esses detalhes na perna. Mas a verdade é que o Calderon é um tanque, o Madelman tá pedindo passagem, o Calderon é um dos caras que vai sair do top 5 junto com o Clarida. Eu acho que o Madelman vai ficar lá em cima lutando com o Lucas Garcia, Nihat Kai e Keon Pearson. Mas ainda não era a hora, o Angel Calderon ele controlou uma das falhas dele, que é controle abdominal, principalmente de costas, que a gente vai ver agora, a gente vai ver que o Calderon ganhou no condicionamento, puramente. Porque mesmo que o Calderon seja mais musculoso no geral, o Madelman tava com mais músculo nas costas. E muito mais músculo, olha isso, gente. Assim, mas a gente vê a diferença de condicionamento no glúteo, a gente vê a diferença de condicionamento na lombar, no posterior de coxa, e a gente entende que realmente, assim como o Edward na Open, às vezes o trabalho duro, a falta de. Eu não vou falar que é falta de trabalho duro, eu tenho certeza que o Madelman trabalhou bastante, mas às vezes a falta daquela última puxada no condicionamento pode prejudicar o atleta. Galera, e na Classic Physique deu o que eu falei. É Luca Hegger sem muita competição, mas ele me surpreendeu, porque o Luca Hegger também veio melhor do que eu achava que viria. Ele estava muito seco e ele não estava tão magro quanto eu vi ele no Instagram, porque essa era a minha maior preocupação, ele estar muito magro. Ele estava com o braquialis bem legal aqui, ele estava com as costas bem carbadas, não estava com aquele latíssimo dorso que parece quem está passando fome, sabe? A gente vai ver aqui que os braços dele ficam muito legais nessa pose, a dorsal tá marcada, o posterior de coxa dele, inclusive, é bem grande, cara. Me surpreendeu isso. As pernas dele, no geral, são bem legais. Eu acho que o problema foi aqui, foi o abdômen. Talvez ele tenha carbado demais, mas quando ele puxa o vácuo fica muito bacana. Eu vou pausar aqui, eu vou botar na edição a foto em si. Galera, a gente tem que entender uma coisa. Apesar do Ramon ser campeão e essa pose não ser uma das melhores poses do Ramon, o monobíceps virou meio que sinônimo de pose clássica favorita. Os atletas não têm mais tanto espaço discricionário para escolher a sua pose melhor clássico favorita. O Luca Hegger é um cara que fica muito bem no monobíceps. Isso é uma vantagem para o futuro da Classic. O Telemann já falou que é ela que tem que ser feita e o Steve Weinberger também. Então ele é um cara que realmente é um novo fenômeno, ele não é mais futuro, ele já é presente. Tá muito bacana. Galera, eu queria falar com vocês também. O Vitor Porto competiu de novo esse final de semana. Me pegou de surpresa, eu não tava sabendo, mas eu consegui pegar a notícia aqui de última hora. Ele foi lá no sul da Flórida, no Chisel Classic 212. Eu acho que ele poderia ter ido no Pro Classic. Como ele já conseguiu a vaga, ele poderia ter se provado do lado do Calderon, que é um cara que meio que regula com ele em posição, lá no top 6, top 7. E o Madaman também, que é o mesmo caso. Mas ele decidiu ir na Flórida, talvez estivesse mais perto, não sei como eram os planos dele. Apresentou mais um físico muito bem, já estava pronto, né? Ele de costas é o arroz e feijão dele. Realmente as pernas de frente são sempre o ponto de atenção, o controle de abdominal de frente é sempre o ponto de atenção, mas é mais uma ótima apresentação do Vitor Porto e mais uma vitória dele. Galera, por fim, se vocês me permitem falar de último tópico, agora que a gente passou da metade do ano, a galera tá começando a postar algumas atualizações rumo ao Mr. Olympia. O Derrick e o Samson postaram no mesmo dia, Most Musculars, na mesma posição. Parece que fizeram de propósito.
O que eu acho preocupante, e gente, vocês sabem que eu nunca escondi que eu torço pro Nick e pro Derrick, mas eu vou ser objetivo. O peito do Derrick tá realmente muito pra trás, e parece que o peito do Derrick piorou, e já não era um ponto forte. Isso me preocupa. Sobre as pernas, parece que melhoraram, tá? Isso me anima, que era um dos outros, era o outro ponto fraco dele, principalmente de frente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver no palco quando o Derrick e o Samson estiveram no seu melhor lado a lado, que foi no Arnold de 25, o Derrick ficou maior, em termos absolutos, não só proporcionais, porque a gente tem que lembrar que o Derrick é mais baixo também. Então, vamos ver. Talvez mude agora. Agora o Samson tá beirando os 40, então eu acho muito difícil. Vamos dar uma segurada.